Então, muito obrigado pela vossa presença, Teresa, Teresa Almeida, e obrigado, Dani. A Teresa é uma amiga trabalhadora nestas praias das várias cooperações onde tu estás metida, e de facto há várias cooperações, não há só uma, nós cooperamos todos em vários níveis, e a Daniela é uma recente amiga ligada ao projeto da cooperação. Então, eu passo a falar um pouco dos currículos, porque acho que é interessante, para perceber exatamente quem é que temos à frente. A Teresa Almeida é mulher, é mãe de 2 filhos e acredita que a vida é uma aventura. Desenha e facilita programas utilizando metodologias sociais e participativas, com um mindset human-centric, nomeadamente o design thinking, utilizando a criatividade, a inovação, a colaboração, a experimentação para a resolução de problemas e projetos reais em organizações de diferentes setores de atividade, nomeadamente o retalho, os serviços, IT, educação, associações sociais, estabelecimentos profissionais e, se calhar, prisionais e instituições públicas, e tem um percurso profissional em funções de gestão, na área comercial, nos recursos humanos, na formação com grande foco no desenvolvimento de pessoas, orientação para o cliente e para os resultados. E, portanto, é Teresa Almeida. Tens alguma coisa a acrescentar, Teresa? Sim, tenho. No fundo, o que eu faço, a minha ação, resulta, no fundo, em criar experiências e aprendizagens, experiências de aprendizagem, de forma a que as pessoas possam ser e fazerem, estarem abertas a fazer de modo diferente, para poderem ter mais impacto e criar um mundo melhor. Por isso, no fundo, é aprender a ser e aprender a fazer, não é? Porque o ser, nós normalmente não temos muito aprendizagem do ser, é muito aprender a saber só. Uhum. Sim, essa aprendizagem tem vários níveis. Uhum. A Daniela, antes de mais, eu vou dizer que ela é a co-organizadora do livro da Pedagogia da Cooperação e procurou no seu caminho profissional, não só pessoal, um caminho de transformação para si e para o mundo. Formou-se em jornalismo na Faculdade Casper Libero, em São Paulo, mas foi no voluntariado que encontrou o seu lugar. Descobriu que poderia usar as suas habilidades para aprender, construir e transformar junto das pessoas e das comunidades, e começou a trilhar um caminho profissional em organizações sociais, como a TET, Gastromotiva, Artemisia, e ampliou a sua atuação da comunicação institucional para gestão de projetos, facilitação de grupos e desenho de metodologias. É guerreira sem armas, pós-graduada em Pedagogia da Cooperação, colaboradora do projeto de cooperação e atua como líder de projetos no Grupo Telos. Eu não sei o que é uma guerreira sem armas, mas estou muito curioso. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Daniela, ao teu currículo, para além de explicares o que é que quer dizer uma guerreira sem armas. Obrigada pelo convite, Gabriel. Muito bom estar aqui com você e com a Teresa. Bom, acho que vou acrescentar, começando aí, explicando o que é o Guerreiro Sem Armas. É uma formação para jovens feita aqui no Brasil, mas que conta com a participação de jovens do mundo todo, inclusive jovens portugueses, e que tem como grande objetivo mostrar, falar sobre empreendedorismo social e apresentar uma metodologia de construção com comunidades, né, de realização de sonhos das comunidades em parceria com os moradores e moradoras desses espaços. Então, é uma formação vivencial feita pelo Instituto Elos, aqui no Brasil, que acontece durante uma imersão de 30 dias, normalmente na cidade de Santos, que é litoral aqui de São Paulo, e é uma possibilidade maravilhosa desse mergulho, né, muito conectado com isso que a Teresa falou, muito para a gente aprender a ser, para poder junto fazer, né, realizar. Então, foi uma mudança, assim, né? Foi uma experiência que mudou muito a minha vida e que me levou também para o projeto de cooperação, assim. Então, o fato de eu estar aqui hoje, né, de ter sido co-organizadora desse livro, também tem muito a ver com esse processo que eu passei nessa formação do Guerreiro Sem Armas. Uhum. Excelente. Eu começava já por vos desafiar e lanço a pergunta por uma de vós, para sentir com mais alma para a resposta, que é, quando se fala em cooperação, o que é que o vosso coração vos diz? Olha, a imagem
a imagem que me aparece sempre é inspirada no Otto Scharmer, da teoria U, que é do ego para o eco. E a cooperação tem um bocadinho a ver com isso, não é? A maior parte de nós, pelo menos na maior parte dos sítios, somos sempre formatados para sermos termos o ego e desenvolvermos o nosso ego com a nossa aprendizagem, sermos melhores que os outros, estarmos num ambiente competitivo. Não somos muito convidados à colaboração. No formato normal, desde o ensino até às próprias empresas, quando entramos no mercado de trabalho. E a cooperação é quase um espelho do que a natureza é. A própria natureza funciona num ecossistema, não é? E por isso a cooperação, o que convida é que nós deixemos de ser, não é deixar de termos a nossa individualidade, mas é trazermos a nossa individualidade ao serviço do coletivo, que é o que acontece na natureza. Os ecossistemas funcionam porque cada elemento do ecossistema faz o seu papel. E é no coletivo, na cooperação, que existe a beleza da natureza e da vida. E por isso, a cooperação para mim tem a imagem logo que me aparece é esta, do ego para o eco, porque acho que é aí que nós temos a maior impacto da cooperação. Não sei, Daniela, se... Ego para o eco, na verdade nunca deixámos de ser eco, nós é que achámos que, com esta visão antropocêntrica, que de facto éramos o centro. E agora percebemos, se calhar, neste momento começámos a perceber, enfim, nunca é tarde, mas começámos a perceber que afinal nós fazemos parte de um todo que se chama planeta Terra e, por consequência, um universo que é maior do que nós. Mas também nós próprios temos o nosso universozinho, que é o nosso corpo, com trilhões de células, que na verdade é para mim, das melhores metáforas, se quisermos. Ou é o sistema. É um sistema que nos informa como é que o universo funciona. E, portanto, se nós olharmos para o nosso corpo, temos a informação rigorosa do que é cooperação. Pronto, mas isto é a minha chega. Daniela, peço desculpa. Imagina. Não, acho que foram definições perfeitas e acho que para complementar, eu traria a imagem do círculo também, assim, né? Que é isso, quando a gente está em roda. Quando você falou a palavra cooperação, me veio a imagem de pessoas em roda, que eu acho que traz também tudo isso que vocês falaram, né? Então, essa coisa, sem cada um dos indivíduos essa roda não seria a mesma, né? E cada roda é única, cada pessoa é única, e eu acho que é essa a junção de pessoas diferentes, de movimentos diferentes, que fazem as coisas ser da maneira como elas são, né? Então, eu acho que o círculo, para mim, ele também traz muito esse símbolo da cooperação, né? Onde você pode ser você mesmo e ser a sua melhor versão para essa transformação acontecer, né? Então, quando as pessoas se juntam, coisas diferentes acontecem, né? Então, quando eu estou criando alguma coisa com alguém, nunca vai ser o mesmo resultado do que se eu criasse sozinha, né? Então, acho que a potência que tem a cooperação, para mim, é isso, esse significado de potência. O fazer junto é muito mais potente do que fazer sozinho. Eu gostava muito de ouvir as duas, também num tema que eu acho que é interessante, porque vocês têm essa experiência das organizações, sejam aos quais forem, seja do terceiro setor, seja do privado, sejam estatais, e gostava que vocês trouxessem um pouco o ambiente que se vive nessas organizações, se quiserem de uma forma genérica ou particular, se vos fizer sentido distinguir uma ou outra organização em relação à cooperação. Porque, de facto, numas, enfim, coopera-se ou procura cooperar-se e noutras não se coopera de todo, mas era importante que se cooperasse. E, portanto, se calhar vocês têm visões complementares ou diferentes, enfim, mas era interessante ouvir, porque ambas estão em locais completamente diferentes, uma em Portugal, a Teresa, e a Daniela no Brasil, e é interessante ouvir ou escutar-vos sobre o tema da cooperação e de que modo é que vem o tema da cooperação nas organizações e de que modo é que, de facto, naquelas em que não está tão desenvolvido, como é que se poderia desenvolver esse tema da comunicação. Claro, Teresa, se quiser juntar àquilo que é a tua especialidade, entre várias, o design thinking, sempre está à vontade para o fazer. Sim, a minha experiência em empresas de diversas dimensões, desde com estruturas mais tradicionais do que aquelas mais orgânicas, de diferentes áreas de negócio, é que as empresas estão a ver que a maneira como estão a fazer as coisas não funciona.
Estou a sentir que há ali qualquer coisa que tem que mudar. E quando têm uma experiência em que trazem todas as pessoas das áreas, de áreas diferentes, não é? Que normalmente trabalham em silos, em departamentos muito fechados, e quando se traz essas pessoas e põem as pessoas a ver o todo e a explorar a inteligência coletiva que existe e o know-how que existe, e a colocam ao serviço do coletivo, o que acontece é que, o que eu chamo magia, não é? Acontece magia, que é, eu descobri que, afinal, fazia sentido, não é? Um exemplo, eu tive uma empresa onde nós não fizemos um projeto de design thinking, utilizámos algumas ferramentas de design thinking, e o convite era, o diretor-geral queria convidar as várias áreas de negócio a desenharem o orçamento de marketing, como é que iriam investir, sendo que o orçamento de marketing era muito limitado. E eu tinha, imagina, 10, já não lembro quantas áreas eram, mas imagina, eram para aí umas 10, que eram muitas. E todas pediam, tipo, orçamento de Estado, quando fazem o orçamento para o governo, não é? Que é, pediam, eu quero isto para o meu departamento, eu vou vender isto, mas preciso de X de marketing. E quando perceberam e somaram as parcelas todas, chegaram à conclusão, não temos este dinheiro nem pouco mais ou menos. Então, como é que coletivamente conseguimos ter sinergias? Como é que conseguimos repensar este orçamento de marketing de maneira a que sirva a todos, mas que potencie as sinergias que o coletivo pode ter? Não é? E quando fazemos este convite, as pessoas dizem, isto é a primeira vez que eu estou a fazer isto. Como é que nós temos tanta força? Não é? Como é que cada um, individualmente, no seu departamento, pensa que está a fazer colaboração com a sua equipa, não é? Mas está fechada em si própria. Quando abre, descobre que há mais mundo. E o impacto é a tal magia, não é? E, nós temos muito mais força no coletivo do que eu estar fechada aqui no meu silo. Esta é uma experiência, pronto, e isto acontece também quando, por exemplo, com empreendedores em que tenho a minha ideia de negócio, que é quase um filho, não é? Há uma relação quase paterna ou materna, quase de cuidar daquele filho, e quando alguém questiona alguma coisa, é o meu filho, não é? E quando as pessoas têm um espaço seguro para trabalharem com o coletivo e alguém vai falar sobre o filho, a coisa expande-se. E as pessoas descobrem que podem fazer mais, descobrem novas formas, questionam-se a si próprias, por isso, ou seja, levam a um desenvolvimento não só individual, mas também do próprio projeto. Por isso, há aqui impactos que são da cooperação que são muito grandes, pelo menos pela minha experiência. Ani. Boa. Eu acho que da perspectiva de escolas, por exemplo, que eu já fiz alguns trabalhos com escolas, assim, a escuta se torna algo fundamental nesse processo, né, de cooperação, para a cooperação de fato acontecer. E às vezes é uma coisa tão simples, fazer uma roda de conversa para escutar os desejos dos alunos. E acaba sendo tão surpreendente porque não existe essa prática. Então, acho que muito também na linha do que a Teresa falou, né, de juntar todas as áreas para pensar no orçamento de marketing, é a mesma coisa. Vamos juntar toda a comunidade escolar para pensar, sonhar como é a nossa melhor escola, qual é a escola que a gente quer. Então, eu acho que tem uma potência, né? É essa magia mesmo, né? É uma coisa mágica, porque parece uma coisa tão simples. Você sentar em roda e ouvir pais, alunos, as pessoas que cuidam da escola, a secretaria, que não é todo mundo que está dentro da sala de aula, mas todo mundo faz parte dessa comunidade, né? Então, como é transformador a escuta, abrir o espaço para a escuta e, de fato, a partir disso, criar soluções, criar projetos em conjunto, né? E aí envolvendo todo mundo que também faz parte dessa história. Então, eu acho que tem ainda uma mentalidade de competição que é muito presente em várias organizações, em várias, mesmo dentro de escolas. Minha sala tem que ser melhor que a outra sala, né? Assim, acho que isso existe. Mas quando é apresentado, quando um professor, quando um aluno, né? Quando tem ali alguém que lança essa faísca de vamos fazer junto, a coisa se transforma, né? Então, acho que já passei por alguns processos de formação de professores, ou então de trabalhar com secretarias de educação,
né, que é o órgão público aqui do Brasil que cuida das escolas municipais, estaduais, e que quando começam a ouvir o que a comunidade escolar tem para falar, a vida escolar se transforma, né? A potência daquela escola, a parte técnica, né? O currículo, como é que você desenha um currículo de uma maneira colaborativa, o que as crianças querem aprender, o que é importante na Bahia ter de conteúdo, que não é diferente para Porto Alegre, né? Então, acho que tem essa possibilidade de também garantir que os desejos individuais sejam atendidos em processos de colaboração. Então, acho que de novo, né, esse movimento do individual para o grupo, que é muito interessante de perceber, e essa virada de chave mesmo, porque acho que é um processo, né? Perceber que, nossa, é muito mais legal fazer junto do que fazer sozinho. Mas tem uma caminhada para isso acontecer, e acho que é viver o processo na prática, né? Não adianta você dar uma aula sobre cooperação. É você sentar em roda e falar, vamos aqui desenhar, vamos pensar, concordo, não concordo, porque tem que ter tem momentos de conflito também, né? A cooperação, ela não é só que lindo, né? Eu gosto do rosa, você gosta do azul, tá tudo bem. Não é só isso, né? Tem também momentos de dificuldades, e que quando eles também são ultrapassados, né, são vencidos pelo grupo, isso também fortalece muito as pessoas que estão juntas ali trabalhando, né? Tem que ser desconstruída, ou seja, no fundo é quase desconstruir a forma como as pessoas trabalham, não é? Porque se estão habituadas a trabalhar individualmente e depois são expostas, porque há essa reação, não é? Eu, por exemplo, sinto muito, por vezes, quando as pessoas vão aos workshops ou às formações, muitas vezes, como as pessoas têm que participar e não estão habituadas ao formato. Aliás, quando começam e perguntam-se a expectativa, eu vim cá ouvir. Por isso, ou seja, há muita expectativa de que alguém me vai dizer como é que eu tenho que fazer, porque eu não estou habituada a que me escutem. Sim. E por isso, quando se é criado esse espaço de escuta, há um próprio processo interno de cada pessoa, não é? Que é ter um espaço de confiança para poder partilhar e para saber até onde é que partilha e ainda por cima quando está entre pares, não é? Ou não está entre pares e ter tanta força naquele grupo, naquele coletivo, independentemente da função que desempenha. Porque todas as vozes são válidas e por isso isto é um processo que vai evoluir, não é? Perfeito. Eu tive o privilégio, como sabes, Teresa, de estar contigo num projeto num estabelecimento de ensino, por uma questão de respeito não vou mencioná-lo, mas de facto passámos por isso e portanto estou a achar interessante porque de facto na altura trouxeste e trouxeram também outros elementos que estiveram a liderar este processo, entre os quais tu, a teoria U, o Lego, não é? Para fazer algumas prototipagens e, portanto, usaram-se um conjunto de metodologias super interessantes e que, do meu ponto de vista, suportaram uma visão a vários níveis e com imensa riqueza, que, de facto, há um conjunto de processos que nós podemos utilizar e que são absolutamente cruciais. E este livro fala deles. Alguns deles, outros não estão aqui, nomeadamente, por exemplo, esse colega, sei lá, os jogos cooperativos, as danças circulares, a comunicação não violenta, o diálogo, que estava aqui a Dani a falar, transformação com fluidos, o Open Space, o World Café, que também nós conhecemos, o inquérito apreciativo, que eu acho delicioso, o Dragon Dreaming, o Design Thinking, o Jogo Oasis, a música cooperação, Cooperarte, enfim, e todos os outros que não estão aqui, que poderiam estar, e que com certeza o livro seria gigante se os tivesse aqui todos. Mas, de facto, há aqui alguns princípios que o próprio livro traz, enfim, a Daniela seria a pessoa ideal para falar, mas eu vou tocar neles, que são a coexistência, a convivência, a cooperação e a comum unidade, e, de facto, são 4 elementos-chave para que realmente as pessoas sintam que é possível criar um ambiente, um contentor, se quisermos, com um conjunto de elementos que faz com que as pessoas se sintam à vontade em determinadas práticas e que, de repente, os resultados apareçam quase sem esforço
e quase que parecem que surgiram naturalmente, e é óbvio que aquele resultado teria que sair, porque naturalmente nós estamos profundamente alinhados e nem demos conta que, de facto, o resultado, ou melhor, os processos que foram usados para esse, enfim, para criar esse campo, realmente foram processos que foram muito bem encadeados e que surge o resultado de forma natural. E gostava muito que vocês, de algum modo, também trouxessem ainda, antes de falarmos um pouco da vossa especialidade, ou da vossa especialização, se quiserem, um pouco no Design Thinking, mas tocar um pouco neste lado do propósito, que também o livro traz, não é? Que é o desapego, a integridade, a plena presença e a abertura para partilhar, que também acho delicioso estes elementos, porque são, de facto, essenciais para que se construa algo, e isso, do meu ponto de vista, é realmente a necessidade de criarmos ou de termos alguns processos, ou seja, algumas ferramentas que fazem com que as pessoas, de uma forma natural e fluida, entrem nestes 4 itens, entre outros, mas estes que estão mencionados no livro: desapego, integridade, plena presença e abertura para partilhar, e, portanto, digamos que este é, enfim, a chave, se calhar, para que todos os outros processos fluam e consigamos ter um sucesso naquilo que era o objetivo e aquilo que era os princípios base, a essência que a organização tinha colocado em cima da mesa para que, enfim, para quando é solicitado uma intervenção de alguém, neste caso da Teresa ou da Dani, que eventualmente é-lhes solicitada uma determinada ação com um determinado fim. E, portanto, é preciso ter um propósito, é preciso ter princípios e é preciso utilizar processos com sabedoria, sempre com a capacidade de poder torneá-los e levá-los de uma forma fluida para que eles, no final, conduzam esse resultado que a organização quer. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? O que é que sentem, uma vez que estão mesmo na prática? E eu gostava de vos ouvir um pouco nisto. O que é a vossa experiência na prática? Olha, tem a ver um bocadinho com o criar o campo, não é? O que eu chamo de criar o campo. E no criar o campo, a primeira coisa é aquela que a Daniela estava a falar, que é ter o círculo. Ou seja, logo a forma de desconstruir o espaço físico com que a ação vai acontecer, não é? Que normalmente as pessoas estão habituadas a uma sala de aula e quando são confrontadas com o espaço que é um círculo, o círculo significa que somos todos pares, não é? Tem o simbolismo é como se estivéssemos à volta da fogueira e estivemos ali e estamos todos, o contributo de todos é coletivo, não há ninguém que está num palco, o próprio facilitador está no mesmo campo, não é? E logo isto faz a diferença. Eu lembro, por exemplo, eu já estive em organizações onde, quando fazemos o círculo, a primeira reação é: estamos nos Alcoólicos Anónimos. Já aconteceu várias vezes. E no final, eles depois fazem a versão de isto é a nossa conversa dos anónimos, não é? Põem um simbolismo. Mas sentem, neste grupo, por exemplo, que começou o dia em que começámos logo as apresentações individuais, as expectativas, tudo foi em círculo, por isso as pessoas tiveram, e em que são definidos os princípios ou as regras em que vamos funcionar. E houve esta reação, que parece um bocadinho irreverente, não é? Somos só Alcoólicos Anónimos. Mas no final do dia a pessoa disse: isto foi a melhor parte, termos estado em círculo e podermos conversar. Não houve ninguém que teve aqui com mais poder ou menos poder, não é? Porque esta equidade traz quase que a valorizar cada um dos indivíduos, porque o próprio círculo com um buraco, não é? Se não tiver lá um elemento, se o círculo não estiver fechado, tem um significado. Não é? E por isso isto, simbolicamente, e nós somos muito estimulados pela parte visual, o significado de termos estas estruturas. Por exemplo, eu facilitei alguns diálogos num programa internacional, que era online, e nós tínhamos uma plataforma, era online, era para estudantes universitários, e a plataforma permitia estarmos em círculo. Que é uma coisa que eu achei brilhante. Como é que online, por exemplo, no Zoom nós não conseguimos ter isto e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aquilo tinha o círculo em que estávamos as nossas carinhas, tal como estamos aqui, mas em círculo tinha o chatbox no meio, em que podíamos conversar e toda a gente via, não é?
Mas tudo faz toda a diferença a maneira como nos estamos a ver. Não é? Porque aqui estamos uns em cima e outros em baixo. Não é? E eu acho que esta parte de criar o campo e de criar com pequenas coisas que são visuais, que são ditas, que são expressas, com até alguma informalidade que se cria no campo, não é? na linguagem que utilizamos, faz a diferença para conseguirmos termos estes princípios, não é? Presentes ao longo de toda a ação de formação. Perfeito. Eu acho que também, complementando isso que a Teresa trouxe, né? Quando a gente pensa na proposta da pedagogia da cooperação, que envolve os princípios, as virtudes, e tem as 7 práticas, né? Então, tem uma trilha que é proposta que procura trazer também é uma ordem, né, dos acontecimentos que também ajuda a criar, junto com esse campo, né, vai evoluindo. Então, do mais simples para o mais complexo, não ter uma figura de um professor, né? Tem a figura do mestre-aprendiz. Então, o tempo todo essa proposta de troca, né? Assim, uma hora eu estou lá falando alguma coisa, dando a minha opinião, trazendo um conhecimento que é meu, outra hora outra pessoa vai ter esse papel. Então, tem o papel do focalizador, do facilitador, que é a pessoa que vai ajudar a conduzir esse processo, mas ele também divide para que o grupo crie, né? Para que o grupo tenha protagonismo, né? Então, é um pouco isso do que a Teresa falou também, não tem essa hierarquia, né? Um sabe mais, o outro sabe mesmo. A gente está em roda, a gente está todo mundo junto. Então, acho que o percurso das 7 práticas, né? Então, o contato, o contrato, as inquietações, alianças e parcerias, soluções, projetos de cooperação e celebração, né? Que são as 7 práticas da pedagogia, é uma proposta que também é como se fosse uma espiral evoluindo, né? Dentro desse campo, a interação entre as pessoas, né? Então, não é imediatamente. Cada grupo é um grupo. Tem grupo que vai se conectar imediatamente, vai ser, nossa, um encontro celestial, e tem grupos que não, que isso vai ser gradativo, que isso vai acontecendo ao longo do processo. E aí, tanto os princípios quanto as virtudes, elas acabam permeando todo esse processo, né? Porque e cada pessoa também vai sentindo isso de uma maneira diferente, né? Tem gente que vai desapegar mais fácil, tem gente que vai desapegar, vai demorar um pouco mais, né? Desapegar da própria ideia ou de uma atividade, do que aconteceu numa atividade. Então, acho que o tempo todo, né, num processo colaborativo, o grupo ele vai se moldando, né? Ele vai mudando, ele vai se expandindo. Então, eu acho que toda essa proposta, né, da pedagogia e que está ancorada, né? Acho que os princípios, as virtudes, eles ajudam a ancorar todas as atividades que vão ser propostas. E aí, como você falou, né, os procedimentos, que são as metodologias, os processos, desculpa, que são as metodologias, eles também fazem parte, eles ajudam a conduzir todas as atividades que vão acontecer, né? E trazendo também, acho que é uma parte muito da criatividade aí do facilitador, de quem está organizando esse processo, de também sentir o que o grupo precisa. Nesse momento precisa de uma roda de diálogo, a gente precisa conversar, exato, tem um conflito, ou não, vamos partir para um Dragon Dreaming e vamos sonhar o que esse grupo quer construir, vamos sonhar junto, então fazer uma roda dos sonhos. Então, aí eu acho que também é esse apoio, né? Um suporte técnico mesmo das metodologias para fazer essa mágica acontecer. E aí, acho que uma coisa legal que eu acabei não comentando, explicando Guerreiro Sem Armas, é que o jogo Oasis é a metodologia que guia o Guerreiro Sem Armas. Então, aí, só para complementar também essa informação. E nós estamos, no fundo, se olharmos para o Design Thinking, nós estamos, no fundo, aquilo que estamos agora a falar, estamos a falar no âmbito do observar, não é? Estamos na criação de empatia, na consciência do tempo. E, portanto, se vocês agora quiserem continuar esta trilha, digamos assim, do Design Thinking, e gostava de vos ouvir um pouco sobre isso, porque, no fundo, depois há a multidisciplinaridade, o pensamento convergente e divergente. Portanto, são todas as trilhas que vocês têm no Design Thinking, a experimentação e a colaboração, a prototipagem, que a Teresa já havia usar o Lego, o jogo do Lego,
e o falhar, perdão, falhar para aprender e os problemas que são desafios, como é que vocês agora encadeiam isto, como se estivessem a explicar a alguém que nunca se soube ou que nunca ouviu falar em Design Thinking, o que é que vocês gostariam de realçar no processo do Design Thinking para que alguém compreendesse? É este mesmo o processo que me interessa para a organização. Embora, claro, com a abertura natural, enfim, dependendo do objetivo que se pretende, mas podem achar que já descobriram qual é a técnica ideal. Eu acho que há aqui, normalmente a maneira como eu explico o Design Thinking é parte do mindset, de como é que nós vamos funcionar como grupo. E é ter a abertura de experimentar trabalhar com este mindset, em que, no fundo, vamos estimular a curiosidade, vamos estar de mente aberta para sermos curiosos, para irmos explorar, não é? Vamos trabalhar juntamente com áreas que nós desconhecemos, mas que têm uma perspectiva diferente da nossa e que é tão válida como a nossa, não é? Ir buscar pessoas da área de finanças com a parte de sociologia ou da área social, com a parte técnica, que são coisas que às vezes dizemos assim, mas o que é que eu tenho a ver com o financeiro? O que é que eu tenho a ver com uma pessoa de tecnologia? Se eu sou professora de infantário, não é? Por isso, ou seja, parece que isto não bate nada com nada, não é? Mas é ter esta curiosidade e abertura de poder experimentar, trabalhar com pessoas diferentes, de criar empatia, seja com as pessoas com quem eu estou a trabalhar, como com as pessoas que eu interajo, não é? Conseguir ver, calçando os sapatos do outro, e ter o espaço, que isso é outra coisa que não, no dia-a-dia, pelo menos sinto que não há muito, que é podermos errar, podermos aprender com o erro, não é? E dar a oportunidade de... eu não tenho que fazer as coisas certas, vamos experimentar e explorar. E vamos aprender com isso. E depois vamos ter a oportunidade de corrigir e de integrar a aprendizagem que vamos fazer. E por isso, este mindset é o primeiro convite que se faz, não é? Vamos estar aqui num mindset diferente. E vamos experimentar. E vamos seguir aqui uma abordagem, não é? Em que vamos ter um problema e vamos explorar esse problema. Vamos observá-lo nas diversas perspectivas. E vamos calçar vários sapatos a ver a mesma realidade e vamos recolher informação para depois a trabalhar e conseguirmos quase que criar aqui quem é que são os nossos utilizadores, para quem é que nós vamos estar a criar soluções. Porque não faz sentido eu estar no sofá, porque o que normalmente faz não é no sofá, eu estou no escritório ou estou no meu computador, vou à internet, faço umas pesquisas e crio a minha percepção, o meu julgamento, não é? E outra coisa é eu pegar os meus sapatinhos e ir próximo da realidade. Eu vou estar se eu estou a fazer um trabalho nas escolas, eu vou estar sentada com os alunos, eu vou estar com os professores, eu vou observar algo que acontece na escola. Quem diz na escola diz noutro contexto que possa ser o de objeto de trabalho. E depois, a partir daí, trabalhar essa informação para criar soluções, não é? No fundo, é criar soluções e fazer outra coisa que nós fazemos, é que nós criamos as soluções e depois precisamos de materializar, não é? E esse é normalmente, materializar, normalmente as pessoas têm sempre a coisa, mas isso custa muito dinheiro, pronto. E a desconstrução de que materializar uma ideia pode ser tão banal como fazer com lixo reciclável ou com... Hoje até existem plataformas online que também permitem fazer, não é? Mas existem múltiplas soluções que têm quase um custo próximo do zero, em que nós podemos prototipar e em que o objetivo deste protótipo é irmos outra vez junto dos utilizadores e dos vários intervenientes do problema, irmos mostrar aquela solução e recolher feedback. E é isto que nós aprendemos com o erro. Aquele protótipo vai ter coisas boas, vai ter coisas más. E eu vou querer ouvir quem vai utilizar o protótipo, não é? No outro dia, uma experiência de estar a fazer fiz um protótipo com a administração pública, em que estávamos a falar mandavam a autoridade tributária, que é as nossas finanças em Portugal, mandavam os avisos que as pessoas tinham que pagar, as multas e tudo isso num papel, num documento, que é escrito por advogados.
E as pessoas normais não sabem, não, olham para aquilo, leem, não percebem o que é aquilo, não é? Principalmente, vamos pôr pessoas de idade. E então nós estamos a desenhar soluções de como é que as pessoas de idade podemos ajudar as pessoas de idade a lerem estes documentos. Pronto. E uma das coisas que se descobriu era criar na comunidade local onde as pessoas vivem um apoio com as juntas de freguesia, que são o governo local, juntamente com pessoas da autoridade tributária que percorrem as terras para cobrar dívidas ao Estado. E então, uma das soluções era, vamos utilizar estas pessoas que têm uma carga tão negativa de irem cobrar dinheiro de alguém que deve, a também terem a oportunidade de ajudar as pessoas, porque elas já estão no terreno. Não é? Isto parece uma coisa que, a princípio, mas ninguém se lembrou disto. Não, porque ninguém observou. Ninguém ideou. E por isso daqui surgiu uma solução. A seguir vamos prototipar e vamos recolher. Olha, isto ajudava, tem que ser uma pessoa de confiança. Não é? E estas coisas são... Ou seja, o impacto que têm, muitas vezes são coisas pequeninas, mas são coisas que têm bastante impacto. São formas diferentes de resolver os desafios e os problemas locais. Isso seria assim. Eu acho que para complementar isso que a Teresa trouxe, para mim é essa coisa das perguntas, né? A arte de perguntar, não ter medo, não tem pergunta errada. E o quanto mais perguntas você fizer, mais respostas você vai ter e vai chegar a lugares novos, né? Então, acho que o poder das perguntas de te levar a lugares novos é muito importante. Aí, acho que tem a coisa do desapego, que é um pouco esse desapega, não vai ter o protótipo perfeito logo de cara, começa simples, do mais simples para o mais complexo, que é uma coisa que a gente fala bastante na pedagogia também. Começa simples, vai, testa, entende, deu certo, o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar, volta, faz uma segunda versão. Então, acho que é uma abertura para poder errar e também esse desapego, né? De sai, faz, bota na rua e depois aprende com aquilo e vai melhorando até chegar numa versão que nunca vai ser a versão final, né? Vai ser a versão final para aquele momento. Outras necessidades vão surgir, outras coisas vão acontecer e que aquela versão final também, mais para frente, provavelmente vai acabar mudando. Então, acho que é muito importante que todas as pessoas também possam ser elas mesmas, né? Então, essa busca pela integridade, que também é uma virtude aí da pedagogia, que é não ter medo de errar, não ter medo de trazer perguntas que possam ser inadequadas. Tudo é válido nesse processo em que você está descobrindo e entendendo melhor um problema e depois criando uma solução que, de fato, vai endereçar esse problema, né? E que eu acho que esse processo também, ouvir pessoas diferentes, vai acabar trazendo novas perspectivas, né? Novas visões sobre o mesmo assunto e, às vezes, você vai descobrir que o problema que você estava achando que era um problema é, na verdade, outra coisa. É um outro problema que precisa ser resolvido. Então, acho que faz parte, nesse processo do Design Thinking, toda essa movimentação, né? E acho que isso se conecta bastante com as virtudes que a gente fala na pedagogia também, que é isso, assim, é poder explorar, ter abertura para compartilhar seus aprendizados, desapegar do que você não do que não está fazendo sentido e enfim, estar presente nas ações, né? Nessas conversas, nessas entrevistas que você faz, que são parte muito importante de um processo de design thinking, que é a escuta também, que eu já tinha comentado, assim. Acho que é por aí. Então, obrigado. Pronto, foi ótimo a vossa explicação, cabal, diria mesmo. Mas melhor que a explicação é a experiência. Sem dúvida. Como a Daniela disse, isto é uma coisa que não se... Ou seja, não é o explicar que está, é o experimentar. Sim. Desculpa. Não, perfeito. Eu estou completamente de acordo, até porque aquilo que já vivi com algumas coisas que tu fizeste enfim, com algumas técnicas, eu acho que realmente só mesmo experimentando, porque o que se obtém quase que traz uma euforia no sentido de como é que é possível, as pessoas andam tanto à volta das coisas e não conseguem descobrir nada e de repente faz-se um círculo, que é uma coisa que não tem importância nenhuma
e dali saem logo um conjunto de elementos e, enfim, e eu estou-me a lembrar também desse estabelecimento de ensino onde estivemos juntos e de repente a pessoa está com um sorriso, como é que é possível tudo isto acontecer e de facto essa interligação que a Dani falava no caso da educação, que era este o caso, em que se juntou um conjunto de pessoas de várias perspectivas e várias funções, como é que de repente surge ali alguns aspectos que não eram sequer identificados. Claro que há muitas sombras também, mas pronto, mas isso também é preciso saber lidar com elas. Diz, Dani, desculpa. Não, acho que para te complementar também, Gabriel, tem... Oh, meu Deus, fugiu. Olha isso. O que eu ia falar? Nossa, veio uma ideia e ela escapou. Olha que coisa. Já vai outra vez. Se eu lembrar, eu comento. Mas tens alguma coisa para acrescentar, Teresa, relativamente a isto que eu estava a dizer? Não, eu acho que é a diversidade e a multidisciplinaridade. Ou seja, há aqui quase que umas keywords no design thinking e na colaboração. Estão linkadas com a colaboração, ou a cooperação. Porque a multidisciplinaridade, o escutar, o poder aprender com o erro, o estar num espaço onde a curiosidade é fundamental, ou seja, é querer saber mais e porquê, não é? O experimentar, o fazer, faz com que a percepção que nós temos da mesma realidade seja completamente diferente do que os achismos, como nós dizemos cá em Portugal, não é? Quando fazemos uma consulta e começamos a criar um julgamento e uma percepção que depois, na realidade, quando a observamos e a questionamos, é completamente diferente. Lembrei. Até anotei agora para não esquecer de novo. Acho que tem um fator muito importante, principalmente para quem está no papel de condução do grupo, né, o facilitador, o focalizador, que é a confiança no grupo também, a confiança no que o grupo traz. Porque eu vivenciei na aplicação do meu trabalho de conclusão da pós-graduação uma situação, a gente estava aplicando a pedagogia da cooperação e aí o grupo tem um momento ali, né, que o grupo levanta as inquietações, então a partir de um tema, o que está pegando, né? O que está mais forte, quais são as perguntas que eles se fizeram que estão reverberando naquele grupo. E o grupo escolheu uma pergunta que a gente, enquanto focalizadores, a gente ficou muito em dúvida, assim, nossa, mas o que vai sair dessa pergunta? É uma pergunta abstrata, faz sentido, não faz sentido? A gente ficou se questionando sobre a pergunta, se devia propor uma revisão da pergunta. E aí a gente o Fábio, no caso, era o nosso orientador do trabalho, e a gente ligou para ele, conversou, era de um dia para o outro, né, que ia acontecer a continuidade da atividade. E ele falou, não, confia no grupo, confia no processo. E a gente confiou. E o resultado foi espetacular, surpreendente, né? O grupo, a partir daquela pergunta, criou um jogo, criou uma atividade e que foi emocionante, super transformador, e era o que eles, de fato, precisavam vivenciar. Então, acho que, para mim, ficou muito essa lição de confiar no grupo, porque, às vezes, a gente está olhando, né, está conduzindo o processo e parece que está estranho, não está exatamente como a gente pensou, mas, no final das contas, ele se desenvolve, é o que o grupo precisa também, assim. Então, acho que isso... também faz parte dos processos de design thinking, assim, confia no processo que ele vai chegar no lugar que precisa chegar. Eu acharia que nós devíamos terminar, mas eu sinto necessidade de fazer uma pergunta que está aqui, enfim, que está aqui a emergir e que eu não consigo deixar de fazer, que é de facto isso que tu acabaste de dizer, Dani, ou seja, é esse chão muitas vezes não chega a ser chão, ou seja, é preciso o facilitador, ou se quiseres o focalizador, como vocês chamam, navegar nessa sinuosidade que é o terreno e deixar-se conduzir. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é de facto, tem que haver um trabalho interior do próprio facilitador para deixar que aconteça precisamente aquilo que deve emergir do grupo. E isso eu acho que é muito interessante, porque o próprio facilitador tem as suas próprias sombras, as suas próprias competências
mas é preciso navegar com tudo isso e com o próprio grupo. E eu gostava de ouvir, porque eu acho que isso é delicioso. Ouvir. Olha, eu tive uma experiência a semana passada. Está fresquinha, está fresquinha. Em que tinha desenhado uma estrutura, era um processo participativo, e tinha desenhado uma estrutura de workshop. Pronto, em que tinha perguntas e no fundo aquilo era um café para eles desenvolverem as perguntas. E o que aconteceu foi que a dinâmica de grupo era com escolas, por acaso, não era dentro de uma escola, era com várias escolas do mesmo território. E o que aconteceu foi que, na última pergunta, eles não responderam à pergunta. Ou seja, tiveram a conversar no tempo do café, mas responderam à pergunta que eles acharam que tinham que responder. Pronto, e sendo que essa última pergunta era uma pergunta de ação, é o que é que tem que acontecer, ou o que é que... Pronto. E no final, quando eles voltam, nós percebemos, porque estava a ver o Miro, que é onde eles colocam a informação, o que é que estavam a escrever, e nós dissemos, isto não está nada a acontecer o que nós tínhamos esperado. E por isso o desapego, esta capacidade do desapego, de perceber, ok, isto não é nosso, eu estou a facilitar o processo, mas o processo não tem que ser o que eu estou a dizer, não é? Eu também tenho que ter a capacidade de fazer o desapego. E se naquele momento eles precisavam de conversar sobre aquela, com uma pergunta que não era aquela, é porque precisavam. E no final foi o que nós dissemos. Nós até partilhamos com a abertura e a autenticidade quando eles voltaram para a sala e partilharam, nós dissemos, olha, o que nós percebemos é que vocês não responderam à pergunta, mas está tudo certo. Porque o que vocês responderam é aquilo que tinham, aquilo que vocês escreveram é aquilo que vocês sentiram que tinham que escrever. Foi o que conversaram. Então significa que agora estão mais bem preparados para responder à pergunta. E por isso é este desapego, é o sentir o que é que o grupo precisa e ter o desapego de que aquilo que nós temos como preparação ou estrutura, a determinado momento pode não servir o grupo. Não é? E por isso nós temos que ter esta habilidade de... se isto é um processo colaborativo, quer dizer que vem do grupo, por isso nós somos facilitadores, não é? E por isso se o grupo está a pedir outra coisa, é isso que tem que ter. E como é que tu te sentiste? Já deixa-me só fazer, como é que te sentiste, Teresa? Como é que a Teresa se sentiu? Não, a primeira sensação é a frustração, não é? Porque... Não, mas espera, não era isto que nós queria, não é? Impacta mas depois... com o resultado, não é? Com o espectado. Não, neste caso, significa que eles foram mais lentos, não é? E por isso, ou seja, no final depois demos espaço para fazerem aquilo. Tínhamos tempo, por isso demos espaço para fazer, então, um quarto passo. Tínhamos 3 e passou a 4. Mas é o sentir, ou seja, eu senti-me frustrada inicialmente, significa que eu não preparei bem as perguntas, ou seja, e a culpa foi... E depois dizer assim, larga, porque isto não é para ti, isto é para eles, isto tem que servir a eles, não é? E por isso, como eu estou ao serviço, eu não sou eu que tenho que dizer o que é que eles têm que fazer. Eu posso dar uma orientação, eu posso dar um caminho, mas se a meio do caminho eles sentirem que faz sentido explorarem outro, é o caminho que eles têm que trilhar, não é? Anira, desculpa. Imagina, acho que é estar disponível para mudança, assim, é esse o lugar que a gente se coloca quando entra em campo, assim. Eu sinto meu coração acelerar, assim, toda vez que eu vou começar a trabalhar com um grupo, é uma borboleta, é uma coisa que vem e que é muito, muito bonito, porque é isso, você está começando com um planejamento, e acho que isso, cada vez mais, né? Quanto mais você trabalha com grupos, isso vai ficando mais forte. Você sabe se tem um planejamento e que ele pode mudar completamente a qualquer minuto. Então, e acho que é muito importante essa preparação ser muito bem feita para que você consiga improvisar, né? O improviso planejado, entre aspas, né? Para que você consiga atender a necessidade do grupo. Então, acho que toda vez que você entra em campo, é isso, você não sabe o que vai acontecer. Você tem uma proposta, tem um objetivo claro, né, do que vai ser esse trabalho, mas o decorrer, né, o que vai acontecer nesse meio de tempo é imprevisível. Então, acho que tem uma coisa da resiliência, de saber lidar com essa imprevisibilidade, saber lidar com o que o grupo vai trazer e o jogo de cintura para... Então, precisa conversar, vamos conversar, precisa de um quarto passo,
vamos pôr um quarto passo, não deu tempo, o que a gente faz? E trazer, acho que ter essa disponibilidade também de trazer para o grupo para a gente pensar junto em alguns momentos. Gente, estou vendo que o caminho é A ou B. O que vocês acham? Como é isso para vocês? Então, a gente também cocria o processo um pouco, sabe? Ao longo da experiência, assim. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito. Bom, muito obrigado. E claro, aí também entra a maturidade, que é aquilo que vocês já têm, e portanto essa lidação, essa forma de lidar com os grupos também requer maturidade e requer experiência e portanto também navegar nessa, como muitas vezes nós usamos aqui essa expressão do navegar na maionese, isso requer experiência, porque não é uma coisa que se adquira do momento para o outro. E portanto, voltando um pouco aquilo que a Teresa disse há bocado, na realidade, claro que é possível pegar neste livro e transformá-lo numa coisa prática e, se calhar, ter algum êxito, mas, na verdade, é preciso um facilitador que perceba daquilo que está a fazer para que o resultado possa ser, ou, inclusive, transcender aquilo que a própria organização pretendia inicialmente. E, muitas vezes, estas coisas, estas práticas, transcendem claramente aquilo que era o objetivo inicial e também é preciso da parte da própria organização perceber que o resultado pode não ser aquele esperado, mas pode ultrapassar largamente aquilo que é esperado, no sentido positivo, porque de facto traz muito mais informação, muito mais cor, muito mais coesão, muito mais cooperação entre as pessoas e isso eu acho que é super interessante. Muito obrigado às duas. Obrigado, Teresa. Obrigada pelo convite. E foi um prazer conhecer a Daniela. Prazer, Teresa. Obrigada, Gabriel. Foi um prazer ter-vos aqui. Muito obrigado. Adeus. Tchau. Beijo.